Eu acho que aqui eu quero trazer uma nota que fala assim: os adolescentes depõem e advogado diz que provas são frágeis. O advogado Alexandre Cali afirmou que os depoimentos prestados pelos dois adolescentes apontados como os agressores do cachorro-orelha à polícia nessa segunda-feira foram tranquilos e que os indícios contra eles seriam bem frágeis. O defensor disse que, por se tratar de um processo em segredo de justiça, não pode detalhar o conteúdo das oitivas. Então, segundo a coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, Cali afirmou que, apesar de sustentar que não há qualquer prova contra os jovens, eles já estariam sofrendo uma punição antecipada. Esses meninos sofreram uma inquisição digital e o dano é irreparável. Ambos não podem sair de casa para nada, nem eles e nem os familiares. Na prática, já estão presos, acrescentou. O advogado também declarou que até os investigadores do caso estariam sendo alvos de ameaças. Ele disse que pretende buscar indenização contra pessoas que divulgaram imagens dos adolescentes nas redes sociais. Ainda que não indiciados e apontados como culpados, pesa o fato de estarem sendo massacrados pela mídia eletrônica. Prosseguiu. Cali aposta que a análise de celulares e outros dispositivos eletrônicos apreendidos, além das imagens das câmeras de segurança de Praia Brava, poderá comprovar a inocência dos jovens. De acordo com ele, o material técnico será decisivo para esclarecer a dinâmica do caso. Bom, eu acho que antes de tudo a gente entra numa questão do menor, né, do menor infrator, que isso é a nossa legislação aqui, então que realmente aqueles que são menores de 18 anos, eles não vão cumprir em regime prisional, então eles vão cumprir, no caso, aqui em São Paulo, a Fundação Casa, que é um estabelecimento de reprimenda, né, para esse menor, e que o máximo seria, nesses casos, a internação e tudo mais. É uma questão da nossa legislação e tal, e aí o que o Nicolas utilizou para se aproveitar foi justamente colocar a possibilidade da redução da maioridade penal por conta desse caso. Isso foi uma coisa que me causou um certo nojo, porque você está utilizando uma pauta para trazer um populismo penal, para trazer uma questão de segurança pública, em cima de um fato horrendo, né? Criminoso, horroroso. Eu acho que ridículo que o advogado falou aqui, que esses meninos eles estariam sofrendo uma represália, já que eles já estariam presos. Me vem muito a responsabilidade dos pais. Eu acho que esses pais aí deveriam ser responsabilizados, entendeu? Apesar de que nesse caso não teria como, mas é a maneira que eu enxergo, porque isso com certeza é uma falha de caráter, mas a falha de caráter, nesse modo, ela não é punida no direito penal, não tem como a gente responsabilizar os pais por terem dado uma má educação para os seus filhos, entendeu? Então, que é o que aconteceu, você consegue perceber aí que é uma família elitista, omissa, que tentou subornar os policiais para que não fossem revelados, né, os detalhes do que aconteceu. Teve essa questão também. E tem uma outra coisa que eu quero falar desse caso. Peraí, deixa eu pegar não, foi a questão do advogado mesmo. Então, eles ficam tentando o tempo todo emplacar como se tivesse uma coisa mínima, como se isso fosse uma coisa mínima. Eu acho que, assim, as consequências sociais disso é algo que eles vão ter sendo condenados ou não. Então, isso é algo que não se tem o controle, afinal de contas, foi um ato extremamente ilegal e amoral que eles cometeram. Então, eu acho que a questão do linchamento que você falou, eu confesso que, como advogada, assim, né, espiritualizada, tento ser espiritualizada, eu tenho bastante dificuldade
em ser contra esse linchamento, porque, afinal de contas, você está agredindo um animal indefeso. Mas, ao mesmo tempo, você comentou sobre não ter essa mesma atitude com moradores de rua, por exemplo, e tudo mais. Aí a gente vai para um campo até de que nas últimas décadas, assim, os animais eles se tornaram parte da família das pessoas, né? Então, hoje em dia, os brasileiros, pelo menos, eles têm mais animais do que mais animal do que bicho, ótimo, mais animais do que filhos, né? E muitos países europeus também. Então, essa analogia, eu acho que é uma questão social que tem que ser colocada aí por conta de toda essa comoção, mas que no sentido prático, realmente a gente vê que a vida de um morador de rua e também a vida de uma mulher não vale nada, entendeu? A gente teve aí uma questão importante para trazer nessa semana, que foi a moradora assassinada pelo síndico. Tá? O que tudo indica, ela foi assassinada pelo síndico do prédio por uma questão de aluguel, tá? E ele começou a persegui-la e tudo mais, e ela desapareceu, achou-se o corpo, ela foi enterrada em Minas Gerais hoje. E aí me coloca uma inversão de valores que talvez a gente tenha. Então, assim, é totalmente humano e louvável a gente proteger os animais. Tá? Totalmente louvável. A punição ela é correta, em que pese não seja tão hard, como que eu vou dizer, tão forte quanto a gente gostaria, tão longa, tão repreensiva quanto a gente gostaria que fosse, mas é o que a gente tem hoje na nossa legislação. E aí a gente precisa entender que menores como o Champinha, que mataram um casal aqui, a Aliana Fredenbaum, o namorado aqui em São Paulo, ele também passou por esse mesmo julgamento com essa mesma legislação do ECA, porque o Champinha era menor. Então, isso. Isso já existe na nossa legislação há muito tempo, e é assim que as coisas são feitas. Se a gente pensar na redução da maioridade penal, para assim, a gente formar um pensamento mais acadêmico, vamos dizer assim, a gente tem diversas outras coisas problemáticas. Porque o Brasil não tem uma política criminal para o seu jovem, para o seu menor, de uma instituição que realmente recupere o menor. A gente não tem isso. Não recupera o menor e não recupera o adulto que está no estabelecimento prisional clássico, estatal, né? Então, assim, a gente só tem que tomar um pouco de cuidado pro dois pesos, duas medidas. Eu acho que a discussão da maioridade penal, ela tem que vir quando a gente tiver uma estrutura de educação, políticas públicas e uma desigualdade social menos abrangente. Aí eu falo para vocês, quando isso vai acontecer? Acho muito difícil estarmos vivos para ver isso rolar. Porque, infelizmente, aqui no meu estado e na minha cidade, isso não é uma pauta. A pauta da segurança pública, ela é punitivista, ela não é preventiva, tá? Esse é o primeiro ponto. Mas, uma coisa que a Xanda falou, a legislação de maus trato é muito branda. E isso é algo que a gente precisa discutir. Infelizmente, pelo fato deles serem menores, eles vão responder pelo ECA, mas é importante rever essa legislação de maus tratos. Ela é sempre discutida e tudo mais, a punição, a pena mínima, ela é sempre discutida, então eu acho que vale essa discussão. Mas, no caso do ECA, o ECA também faz uma analogia aos maus tratos, e esse artigo pode ser discutido. Eu acho que ele pode ser discutido. Deixa eu dar uma olhada aqui da pena dele. Espera só um minutinho.
Pauline, tem duas coisas que, enquanto tu acha aí, eu vou comentar, junto com isso daí, que eu não falei antes, que é o seguinte. Uma, tu lembrou, né, sobre as mulheres. Aqui em Santa Catarina, se mata e se estupra mulheres, e tá tudo certo, tá? A justiça que sempre libera os caras. Tem casos, assim, grotescos, né, de uma jornalista aqui foi processada pelo juiz porque ela noticiou a sentença de um criminoso sexual. Né? Ela foi processada, ela teve que pagar uma indenização e tudo mais, e quase foi presa. Uma pessoa foi estuprada, e foi uma moça, um caso complicado, e o cara está andando aí pela Bahia Norte. E recentemente, numa comunidade mais aí de praia, uma moça foi estuprada e morta, né? E não se acha ninguém. E aí, o histórico de Santa Catarina me deixa absurdamente preocupado com o que vai acontecer. E a coincidência está onde? Em quem são as pessoas que são liberadas do problema, entendeu? Que são penas muito pequenas, são multas, e aí, depois que essas pessoas estão quase libertas, as pessoas que divulgaram, falaram, comentaram, são processadas. É um lawfare bem difícil que tem aqui em Santa Catarina, só para deixar esse comentário. E se fossem pretos? Se fossem pretos que tivessem feito isso, o cachorro de uma família burguesa, né? Não precisamos falar mais nada, né? Não, e assim, né? E ainda mais aí, né? E aqui também, na verdade. A gente tá falando isso, mas eu coloco São Paulo também no jogo. Vamos lá, aqui a gente teve, eu lembrava disso mesmo, que a gente teve um aumento para a punição dos maus tratos a animais. Eu lembrava que era recente essa modificação aqui da lei. Deixa eu colocar aqui para a gente ver junto. Que aqui a Leila Barros, né, apresentou voto favorável, a Comissão do Meio Ambiente aprovou, foi dia 26 de agosto de 2025, um projeto que majora a pena dos crimes de maltratos a animais. Tutores ou proprietários que maltratam seus pets terão pena aumentada de um sexto a um terço, tá? Ou seja, né, quando você tem uma relação com o animal, então teve aí esse aumento, tá? Mas hoje a pena fixada de acordo com o animal que for maltratado aqui, para os casos de cães e gatos, a pena é de 2 a 5 anos, multa e proibição do condenado ter a guarda, tá? Para quem maltratar qualquer animal. O texto original previa condenação entre 4 a 16 anos e multa com pena em dobro para o dono. Além disso, estabelecia o crime como inafiançável. Então, pelo parecer, a pena será de 2 a 5 anos em multa para quem maltratar qualquer animal, além de proibir o condenado a ter a guarda, enfim. Mas esses 2 anos é realmente muito brando, se a gente pensar. Então, porque você acaba aí, no caso de um adulto, também partindo para medidas socioeducativas, fazendo que, na verdade, não são as penas restritivas de liberdade. Você teria direito às penas restritivas de direito, né? Então, cesta básica, programa comunitário, esse tipo de coisa. E agora, com relação a esses adolescentes, você tem esse crime, então esse crime ele é um ato infracional, certo? Porque ele está no Código Penal, porque ele é praticado por menor. E aí, nesse caso, a mais gravosa que tem seria a internação em estabelecimento de reprimenda, né, jurisdicional, que eu acho bastante difícil de acontecer no caso deles, infelizmente. Tá? Eu acredito que eles vão prestar aí serviços comunitários e tudo mais. Só que aí eu fico pensando, né, gente? Eles estragaram a própria vida, né? E assim, por isso que eu falo dos pais, né? Você vê como isso é um efeito em cadeia, assim. Eles não tiveram uma educação condizente com a sociedade, né? Uma educação que se preze, acabaram cometendo isso.
eles destruíram a própria vida. A sociedade só está devolvendo a eles o que eles deram, né? Uma opinião aí minha, aí pessoal, eles não estão sofrendo pena nenhuma, eles mataram um animal de forma cruel, eles não vão ser punidos pelo nosso sistema penal da maneira que todo mundo gostaria, entendeu? Porque eles são menores de idade. Então é isso, acho que a gente precisa rever a legislação de maus tratos, já teve esse aumento de pena no último ano aí, mas a gente tem que ver, e realmente, a vida de morador de rua e a vida das mulheres, Géser, eu já desisti de tentar mostrar o valor, assim, eu tô cansada de verdade, assim, eu falo, assim, não, eu realmente acho que a nossa sociedade está doente, sabe? E aí morador de rua, mulher e pessoas pretas, né? Os negros, né? Os afrodescendentes estão fodidos, né? A pele preta é a carne mais barata, já diria a Elza Soares. Para fechar, a gente tem que. Eu quero dizer o seguinte, ó, a gente tem que botar um ponto negativo, por quê? Porque essa violência toda, ela faz mal para a democracia, esse processo violento todo. E pior, que quando é para os brancos ricos, não há justiça. E sobre isso, eu acho que a gente podia botar aquele vídeo que eu te mandei do cara falando do por que o jovem foi preso, que está no teu e-mail, um cara dizendo que o jovem foi preso porque ele era branco de classe média. Ai, peraí. Aqui, peraí. Gente, o fascismo, ele tem uma especialidade: acusar os outros daquilo que ele faz de pior. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!